Renan, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Os pentecostais já chegaram aí? Deus é bom em todo tempo. Sua misericórdia dura para todo sempre. Queridos, eu quero tributar aos céus toda a minha gratidão pelo privilégio, pela graça de retornar ao Comadef e juntos, uma vez mais, adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda a honra, ele é digno de toda a glória, e somente ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção de sua poderosa palavra, quero com muita alegria estender os meus agradecimentos a esse ilustre servo de Deus, essa referência que desde o primeiro Comadef que eu estive em 2019 me recebe com muito carinho, com muita honra, Pastor Isaac. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, toda a família sacerdotal, todo o corpo de obreiros e membros deste campo de trabalho. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Muito obrigado por mais uma vez nos receber. Acredito que é o quarto congresso. Que seja o quarto de outros mais, né? Em nome de Jesus. Pastor Cristóvão, meu Deus do céu, é um amigo, é alguém que Deus tem dado graça, e junto com toda a sua equipe, toda a coordenação, tem conduzido essa multidão de jovens no reino de Deus. Que Deus continue vos abençoando. Fica aqui a minha palavra de gratidão. Alegria está mais um ano com esse príncipe de Deus, cantor Micael, né? Essa dobradinha deu certo, né? Dependendo de quem canta, para o pregador fica mais difícil, mas quando é um cantor assim igual o Micael, fica mais fácil, porque o céu se abre, a glória de Deus desce e o nome do Senhor é glorificado. Seja Deus louvado por sua vida, sua muito digna esposa, no nome de Jesus. Queridos, eu estou acompanhado, já foi aqui apresentada, a minha muito digna esposa, irmã Thalita, que é aquela princesa que vocês viram ali. Se você olhar para ela, você vai perceber que Jesus foi bom comigo, porque só Jesus para dar uma mulher bonita para um homem feio. Pastor Isaac, eu orei muito, ela orou pouco, mas quem ora vence, quem ora vence. No primeiro ano que eu estive aqui, eu, ela e a Nicole tinha meses, mas quando eu voltar, eu venho com o pacote completo. Aí eu prego, Thalita canta, Nicolas e Nicole marcha e corta o laço, e o nome do Senhor é glorificado. Seja Deus louvado pela vida da minha esposa. Rever aqui tantos queridos de Deus, homens de Deus que estão aí cuidando de nós. O Castilho está por aí, outros queridos, que Deus abençoe. Pastor Mihaí, que Deus abençoe, veio lá do Brás, que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Pregar depois das minhas referências fica mais difícil, né? Pastor Genival, Pastor Júnior Trovão, Pastor Juliano Fraga, aí fizeram essa covardia comigo, me deixaram para o último dia. Mas pastor Cristóvão vai orando aí, vai intercedendo.
Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar o coração da igreja. Os que trouxeram a Bíblia, vamos lá. Evangelho de Jesus escrito por João. O Santo Evangelho de Jesus escrito por João. Capítulo de número 11. O Santo Evangelho de Jesus escrito por João. Capítulo de número 11. Glória a Deus. João capítulo de número 11. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 11. Localize o versículo que está no parágrafo 25. Glória a Deus. João capítulo 11, versículo de número 25. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E você diz amém. Olhe para mim, redobre a sua atenção, por favor. Estamos diante de um texto que é por todos nós conhecido. Eu poderia chamar de um clássico das Escrituras Sagradas. Todos nós somos conhecedores do milagre da ressurreição de Lázaro. De repente você está olhando para o texto que lemos e se perguntando: o que o texto de Lázaro, pastor Isaac, tem a ver com o tema do congresso? O que é que a ressurreição de Lázaro tem a ver com a graça que me fez recomeçar? Na verdade, se você me ouvir por alguns minutos, você vai entender que o texto que eu li tem tudo a ver com o congresso dessa noite. Pastor, e por quê? Primeiro, porque nós estamos em uma semana santa, em uma semana profética. Daqui a algumas horas nós vamos celebrar a Páscoa. Daqui a algumas horas nós vamos celebrar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um ponto. Pastor, e o que tem a ver a graça que me faz recomeçar com o texto em que ora lemos? Eu venho nesta noite pregar subordinado ao tema graça e ressurreição. Acorde pelo menos duas pessoas do teu lado e diga: graça e ressurreição. Graça e ressurreição. Guarde isso. Graça e ressurreição. Para que nós possamos entender o porquê desta graça, eu preciso lhe dizer que o milagre da ressurreição de Lázaro não é um milagre comum. Aliás, nenhum milagre é comum. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Milagre é aquilo que nós entendemos no mundo espiritual como mistério. Diga para alguém, diga mistério. Milagre é um mistério. Milagre está além da racionalidade humana. Milagre está além das nossas ciências humanas.
milagre é um mistério de Deus. Também é do conhecimento de todos que o ministério de nosso Senhor Jesus fora cercado de inúmeros milagres. Porém, o texto que lemos nos dá uma ênfase ao milagre da ressurreição de Lázaro. Redobre a atenção. Este milagre você não encontrará em outros evangelhos, como por exemplo, você não encontra o milagre da ressurreição nos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, que trazem uma visão geral da vida e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. O único que relata, registra o milagre da ressurreição de Lázaro é o evangelista João, até porque a sua visão, a sua abordagem a respeito da vida e do ministério de Jesus, todos nós sabemos. João escreve à igreja de forma universal, e ele traz a revelação em seu bojo da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isto, o milagre da ressurreição de Lázaro é de extrema relevância. Primeiro, porque é a evidência da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua autoridade, o seu poder, que ele orou ao Pai e não precisou orar muito tempo. Ele orou ao Pai e ordenou ao morto que depois de 4 dias saísse de dentro da sepultura, e aquele que havia sido sepultado ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo, porque este milagre também é um milagre que fora determinante para a condenação da morte de nosso Senhor Jesus. Se você ainda no texto de João 11 tomar os versículos a partir do parágrafo 45 ao 57, é a partir do milagre da ressurreição de Lázaro que o sistema religioso encabeçado por Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, eles determinaram, eles decidiram: vamos matar Jesus. Ele não pode mais viver, ele não pode mais continuar fazendo os sinais que eles fazem. Nós temos que prendê-lo, nós temos que sacrificá-lo, porque Jesus está tão evidente, mas tão evidente, que o texto diz que muitos dos que não criam nele passaram a acreditar. Jesus aqui já está completando 3 anos aproximadamente de ministério, e até essa altura ainda havia muitos que não acreditavam no seu ministério. Porém, o milagre da ressurreição de Lázaro é um milagre incontestável para todos os que testemunharam. Vou de novo. Jerusalém, que se aproximava a cerca de poucos quilômetros de Betânia. Betânia estava cheia de religiosos, cheia de judeus de todas as partes de Jerusalém, porque a família de Lázaro era uma família nobre. Lázaro, que era amigo, amicíssimo de Jesus, ele era um homem rico, ele era um homem influente. Jerusalém estava tomada de homens e mulheres que iam e vinham de Betânia por conta da ocasião da morte de Lázaro. É por isso que eu disse que este milagre é de uma relevância, porque todos que testemunharam o milagre da ressurreição, guarde isso, todos que testemunharam o milagre da ressurreição entraram em Jerusalém dizendo: esse homem é diferente, esse homem é o Filho de Deus, o que esse homem prega tem que ser ouvido, o que esse homem fala, o que esse homem faz é incontestável. Até dentro dos religiosos, do sistema religioso, eles já não conseguiam mais segurar, contestar, argumentar com os milagres e os sinais que Jesus estava a fazer. Então, o milagre da ressurreição de Lázaro, além de um dos mais relevantes dos milagres de Jesus, é um milagre determinante em seu ministério, na confirmação do seu ministério, na consolidação do seu ministério. Agora redobre a atenção. Esse texto, além de nos contar
um dos mais relevantes milagres que Jesus já realizou. Jesus também traz algumas declarações dentro deste contexto que traz-nos a revelação da plenitude do plano da salvação. Acorde alguém do seu lado e diga: o plano da salvação. Diga: o plano da salvação. Jesus faz algumas declarações e entre elas está a base do texto em que nós tomamos para esta noite. Jesus, quando abordado por Marta, Jesus havia sido comunicado da enfermidade de Lázaro. Você conhece o contexto, eu não vou me prender a ele. Jesus, quando chega nas regiões de Betânia, Lázaro já havia morrido e já se fazia 4 dias de sepultado. Quando Marta chegou a Jesus, Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, glória, o meu irmão não teria morrido. Versículo 21. Aí o versículo 22, Jesus diz a ela, versículo 23, e disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Porém, Jesus não estava falando da ressurreição do último dia, e nós vamos chegar lá. Versículo de número 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Versículo 25. Jesus está falando da morte física. Acorde esse jovem do seu lado e diga: morte física. Diga: morte física. Jesus está falando de uma morte física. Quando Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo: eu tenho poder, glória, para ressuscitar até aqueles que já haviam morrido, como era o caso de Lázaro. Só que se o texto terminasse aí, tudo bem, mas o texto não termina aí. E aqui entra aonde nós vamos caminhar nesta revelação. Versículo 26. E Jesus disse mais: e todo aquele que crê em mim, guarde isso, ainda que vivo, ou e todo aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. Crês tu nisto? Observe que Jesus está falando de 2 mortes. Versículo 25. Jesus está falando da morte física. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, ele pode reviver. Só que no versículo 26, Jesus, eu já estou sentindo graça para pregar. No capítulo 11, versículo 26, Jesus sobe o nível. Jesus eleva o tom da conversa. Jesus disse: e todo aquele que crê em mim e vive, este nunca morrerá. No versículo 25, Jesus está falando, pastor Isaac, de uma morte física, pois ele já havia ressuscitado, e daqui a pouco nós vamos chegar lá. Só que no versículo 26, Jesus está falando de uma morte espiritual. Jesus está falando daquilo que nós conhecemos como morte eterna. E para que você entenda o porquê desta revelação, é necessário nós caminharmos um pouco mais à luz da revelação da palavra de Deus. Pastor, que morte é essa que Jesus está dizendo? Que vida é esta que Jesus está afirmando? Por que não irmos ao texto áureo da Bíblia Sagrada, ainda no contexto de João, no capítulo 3, versículo 16? Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. João capítulo 3, versículo 16. Vamos ao texto áureo da Bíblia e você vai começar a entender de que morte é essa que Jesus está falando. Olha o que diz o texto, para quem está com a sua Bíblia em punho. Capítulo 3, versículo 16, volte alguns capítulos, ainda no Evangelho escrito por João está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna. Olhe para mim, prepare para receber a palavra. O que João está escrevendo no capítulo 3, versículo 16, conhecido por nós como texto áureo da Bíblia Sagrada, é a revelação do plano salvífico, do plano da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui está relacionado à morte, a morrer, a destruição, não só do corpo, mas a destruição da alma. Mas olha o texto: mas aquele que crê em mim não morre, não perece, mas terá a vida eterna. Olha se não é o que Jesus está afirmando a Marta. No capítulo 11, versículo 26, Jesus disse: aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. Pastor, o que é que o Senhor está a afirmar? Aqui está a revelação, aqui está a plenitude do plano da salvação. Quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, se você estiver com a sua Bíblia, caminhe comigo. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 17, olha o que Paulo, versículo de número 8, perdão, Paulo está sistematizando o que Jesus estava a dizer a Marta no capítulo de número 11. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós, isto é dom de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se você voltar comigo alguns versículos, olha a excelência da revelação desta palavra. Por que não tomarmos o versículo de número 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando, pega a palavra, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundâncias da riqueza de sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus, pois pela graça sois salvos. Pastor, o que é que está sendo sistematizado por intermédio do apóstolo Paulo à igreja aos Efésios e à igreja de forma universal? Nós havíamos sido condenados pelo jugo do pecado à morte, porque não lembrarmos de o que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, perdão, nos disse em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17, quando este disse ao homem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém lembra disso? O que Deus disse a Adão? Deus disse: no dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Quando Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto proibido, ele morreria. Você lembra que Eva, ludibriada pela serpente, comeu do fruto que Deus havia determinado que não comesse, e deu do fruto ao seu marido,
a Adão. O texto diz que os olhos de ambos se abriram. O que Eva e Adão esperavam é que eles iriam morrer, comer e tombar. Só que se você pegar a transliteração do hebraico, quando Deus disse certamente morrerás, a expressão, pastor Isaac, a transliteração do hebraico é mod tamut, que quer dizer morrendo morrerás. Deus não está dizendo que eles comeriam e tombariam. Deus está dizendo que a partir da desobediência do homem, a partir do pecado, quando eles comeram daquilo que Deus disse que não era para eles comer, foram então abertos os vossos olhos. O texto diz que eles foram condenados ao pecado, e com eles toda a humanidade fora condenada junto. Ou seja, e tendo Deus colocado do lado de fora o homem, Deus fecha o jardim, Deus fecha o acesso para a árvore da vida. Olhe para cá e prepare para receber. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, certamente eles não morreriam. Mas como eles decidiram comer daquilo que Deus havia proibido, por causa do pecado, acorde esse jovem que está do seu lado e diga: por causa do pecado. Diga: o homem foi sentenciado à morte. É por isso que o texto no original hebraico diz: morrendo morrerás. Porque o homem, quando morre sem Cristo, o homem quando morre sem salvação, o homem quando morre sem a obra da graça por intermédio de Cristo, esta morte não é apenas física, esta morte ela também é eterna. Paulo também falando sobre esta mesma morte, Paulo disse aos Romanos, no capítulo de número 6, e é para quem trouxe Bíblia, vai comendo porque nós vamos chegar lá, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, olha o que está escrito. Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida e vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando o homem peca, quando o homem desobedece no Éden, toda a humanidade é condenada à morte eterna. É por isso que Paulo também disse que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. É justamente isto que Jesus está dizendo a Marta. Jesus disse: aquele que crê em mim e vive, este nunca morrerá. Não é a morte física, porque se morrer você pode ressuscitar, mas a morte espiritual, a morte eterna. Jesus disse: aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. Jesus em João 11 revela-nos que sobre ele está a libertação do jugo do pecado e do jugo da morte. Acorde alguém que está do teu lado e diga: em Jesus, diga: em Jesus está a libertação do jugo do pecado e da morte. O Evangelho é a libertação do jugo da morte e do pecado. Quando um homem desce à sepultura sem Cristo, ele aguardará até ao juízo final. É por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio morrendo segue-se o juízo. Mas quando um justo dorme, porque crente em Cristo não morre, crente em Cristo descansa, crente em Cristo não morre,
morre. Crente em Cristo descansa, porque nós sabemos que se o corpo físico tombar daqui a algum tempo, ante ao soar da última trombeta, aleluia, Paulo disse: aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou sentindo graça para pregar a proposta do Evangelho. Acorde alguém do teu lado e diga: a proposta do Evangelho. Diga: a proposta do Evangelho. Diga: é nunca mais. Diga: nunca mais morrer. Diga para ele, diga para ela: a proposta do Evangelho é nunca mais morrer. Pastor, a proposta do Evangelho é nunca mais morrer, e é para quem trouxe glória. E prepare para receber. Quando Jesus viu a Maria que se aproximava, e junto dela uma grande multidão que também chorava, o texto de João 11 diz que Jesus se moveu. Jesus sentiu, Micael, profundamente. Jesus foi tomado por uma comoção, aquilo que nós conhecemos como compaixão. Jesus sentiu a dor daquela multidão. Jesus se compadeceu com Marta e Maria, porque o texto diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Só que não é a primeira vez que Jesus sentiu a dor do que é perder alguém. Vai pegando. Não é a primeira vez que Jesus sentiu a dor do que é perder alguém. Não, pastor, não. Jesus havia também perdido a João Batista. Lá em Mateus capítulo de número 14, o texto do versículo 13 diz que quando Jesus ouviu isto, retirou-se dali num barco para o deserto. Se você pegar o texto de Mateus 14, do versículo 1 ao 12, Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Quando João morreu, os discípulos de João chegaram a Jesus e disseram: mestre, João morreu, foi sepultado e provavelmente a sua cabeça colocada em outro lugar. Jesus não pôde fazer por João Batista absolutamente nada. Quando a notícia da morte de João chegou, João já havia sido sepultado. É por isso que Jesus, no versículo 13, se retira da cidade, sai do meio das gentes e vai para o deserto. Jesus está em luto. Jesus está sentindo a dor do que é perder um amigo. É do conhecimento de todos que João era alguém que participava de forma direta do propósito e da vida do ministério de Jesus. Quem é João o Batista? O precursor. Quem é João Batista? Aquele que veio preparar o caminho do Salvador. Quem é João o Batista? Aquele que Isaías profetizou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador. Quando a notícia da morte de João chegou a Jesus, Jesus sentiu a dor do que era perder alguém que ele amava. Jesus entra em luto, vai para o deserto. Só que o texto diz, versículo 14 de Mateus, o texto diz que vendo uma grande multidão, a multidão foi atrás de Jesus para o deserto. Imagine comigo, uma multidão como a que está nesse poliesportivo, lá no deserto esperando Jesus chegar. O povo ouviu dizer que Jesus estava indo para o deserto. Quando Jesus chegou no deserto, pastor Cristóvão, Jesus chegou em luto. Quando Jesus chegou no deserto, Jesus chegou sentindo a dor do que era perder um amigo. Até porque não existe nada mais frustrante do que uma demanda chegar para você e você sabe que você tem capacidade de resolver, você sabe que você tem capacidade de fazer, e quando essa demanda chega para você, não se há nada mais o que fazer. Por exemplo, Jesus tinha poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Jesus tinha poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva. Lucas capítulo 7, versículo 14. Ele para o cortejo, toca no caixão, e o menino que estava morto ressuscitou. Jesus tem poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Jesus já
já havia ressuscitado a filha de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 54. Ele entra no quarto da menina e a ordem é essa: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina que estava morta teve que levantar. Quando Jesus, pega a palavra, quando Jesus recebeu a notícia da morte de João, olhe para cá, Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva, Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo, ou seja, Jesus tinha poder para ressuscitar, sim ou não? Sim. Só que quando a notícia da morte de João chegou, Jesus não pôde fazer por João absolutamente nada. Dá para você imaginar isso comigo? Imagine Jesus indo para o deserto e pensando, é uma conjectura, imagine Jesus indo para o deserto e pensando: eu ressuscitei o filho da viúva, eu ressuscitei a filha de Jairo, e quando meu amigo morre, eu não pude fazer por ele absolutamente nada. Pastor, por que Jesus não pôde ressuscitar João Batista, como Jesus já havia ressuscitado outras pessoas? Primeiro, porque quando a notícia chegou para Jesus, João já havia sido sepultado e provavelmente a sua cabeça estava a quilômetros de distância do seu corpo, ou seja, Jesus tinha poder para ressuscitar, mas por João, Jesus não poderia ressuscitar, dado as circunstâncias da morte de João. Então pensa comigo, isso mexe com a gente, isso frustra a gente. Imagine você ter poder para fazer, imagine você ter poder para ressuscitar, e quando você pode ressuscitar alguém que você ama, que é próximo de você, a situação, a realidade, a condição não te permite ressuscitar alguém que você cresceu junto, alguém que você conhece desde moço, tem uma linhagem familiar, tem um propósito relacionado. Só que fica em paz, porque é naquilo que você mais sofreu que mais Deus vai te usar. Acorda esse crente que está do teu lado aí, rápido. Diga para ele ou ela, diga: é naquilo que você mais sofreu que mais Deus vai te usar. Eu preciso abrir um parêntese para dizer para alguém: existem dores que Deus vai permitir você passar, existem dores que Deus vai permitir você viver, e não se assuste, está dentro de uma vontade permissiva de Deus. Pastor, por quê? Porque essas dores te levarão à plenitude do propósito que Ele tem na sua vida. Eu vou provar no texto. Quando Jesus viu a multidão no deserto, Ele estava em luto por causa da morte de João. Ele estava sentindo a dor do que é perder um amigo. Jesus decidiu se isolar, mas quando a multidão foi para o deserto, olha o texto: e movido de íntima compaixão, e movido de íntima compaixão, e movido de íntima compaixão. Eu já disse, compaixão é a capacidade de você sentir a dor de alguém, se colocar no lugar, na situação de alguém. Isso é uma clara evidência que nós não somos movidos por aquilo que nos faz sofrer, nós somos movidos por aquilo que nos faz viver. Vou de novo: nós não somos movidos por aquilo que nos faz sofrer, nós somos movidos por aquilo que nos faz viver. Em meio ao luto, Jesus curou todos os enfermos, Mateus 14:14. Em meio ao luto, Jesus pregou para aquela multidão inteira. Em meio ao luto, Jesus multiplicou os pães e os peixes, porque está dentro desse contexto. Em meio ao luto, Jesus andou por cima das águas, porque está dentro desse contexto. Em meio ao luto, Jesus acalmou a tempestade, porque está dentro desse contexto. Em meio ao luto, Jesus chegou em Genezaré, e todos que tocavam na sua orla eram curados de enfermidade. Eu vim pregar para alguém que trouxe glória para dar. Deus permite alguns processos, porque aquilo que não tem poder para te destruir, tem o poder para revelar o propósito
que você carrega. Eu fiz esse pano de fundo para chegar aqui, e prepare para receber. Quando Jesus perdeu a João e não pôde fazer por João absolutamente nada, mesmo tendo poder para fazer, vou de novo, mesmo tendo poder para ressuscitar, ele já tinha ressuscitado o filho da viúva, ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo, mas ele não pôde fazer por João absolutamente nada. É por isso que o texto diz, lá vai, quando ele vê Maria, porque Marta já estava, quando ele vê Maria vindo chorando, e a multidão atrás de Maria vindo chorando, o texto diz que Jesus moveu-se muito em seu espírito. É para quem tem glória. Versículo de número 28. E tendo ela dito isso, seguiu o caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Versículo de número 29. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra depressa, seguiram-na dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo ela, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ele, olha o texto, comoveu-se em seu espírito e conturbou-se. Moveu-se em seu espírito e conturbou-se. Oh, meu Deus do céu! Jesus ficou movido de compaixão. Jesus perturbou-se. O texto está dizendo, Jesus começou a se mover, a se comover. É Jesus dizendo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso realizar um milagre. Eu não sei quem é que vai pegar. Versículo 38. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo. Jesus, pastor Isaac, estava inquieto com a situação da morte de Lázaro, e eu vou dizer por quê. Porque Jesus, em Mateus 14, já havia perdido um amigo, João, e agora ele havia perdido outro, Lázaro, que era o seu melhor amigo. Penso eu que Jesus olhou e disse: eu já perdi um amigo, mas não vou perder outro. Eu já perdi um amigo, mas não vou perder novamente. E é para quem tem glória. Jesus disse: onde o colocaram, onde o puseram, levaram Jesus em direção ao túmulo, e o texto diz que Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. E a ordem foi: Lázaro, venha para fora, venha para fora. Jesus sentiu a dor do que é perder um amigo para não perder nenhum outro. E eu vou mais: Jesus sentiu a dor do que é perder alguém para nunca mais perder ninguém. Olha para quem está do teu lado aí, rápido, diga: Jesus sentiu a dor do que é perder alguém para nunca mais perder ninguém. E é para quem tem glória. Jesus havia ressuscitado o filho da viúva, Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. Jesus foi depois de 4 dias e ressuscitou seu melhor amigo, porque já havia perdido o outro. Mas quando Jesus subiu na cruz do meio, lá na cruz do Calvário, e rendeu seu espírito, Mateus 27, versículo 51 a seguir, quando Jesus rendeu seu espírito, prepare para receber a palavra, o texto diz: e a terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros dos santos se abriram. Olha o texto: e ressuscitaram na sua ressurreição. Alguém já levantou a mão? Então lá vai a profecia. No terceiro dia, quando Jesus saiu da sepultura, ele não saiu sozinho. Quando Jesus saiu da sepultura no terceiro dia, os santos em Cristo que haviam morrido naquele tempo também
levantou a mão para crer? Alguém já levantou, volta o meu retorno. Alguém já levantou a mão para receber? Segure na mão de alguém ligado do teu lado rápido. Acorda ele, acorda ela, acorda esse crente. Diga para ele, diga Jesus no Calvário. Diga Jesus no Calvário. Diga Jesus na sua morte. Diga Jesus na sua morte. Não só abriu o véu do templo, não só abriu a porta da graça, porque a graça veio por intermédio de Cristo. A graça que eu li, a graça que nos salva, a graça salvadora que veio por intermédio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não só abriu o véu, ele não só abriu a porta da graça, ele não só abriu as rochas, ele também abriu a sepultura. E quando ele ressuscitou, ele não só ressuscitou a filha de Jairo, ele não só ressuscitou o filho da viúva, ele não só ressuscitou a Lázaro. Quando ele ressuscitou, os santos em Cristo também ressuscitaram também. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, também ressuscitaram. Pastor, que loucura é essa? Está na Bíblia. A Bíblia diz, pastor Isaac, que na ressurreição de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém. Dá para imaginar, desculpe o termo, dá para imaginar a loucura. Gente chegando em casa, batendo, e alguém abrindo e dizendo: oxe, você não estava morto há 2 meses, você não estava morto há 1 semana, você não estava morto há alguns meses, mas olha eu aqui, eu estou vivo. É gente ressurreta, é gente ressuscitada entrando na cidade inteira, é gente ressuscitada entrando na cidade inteira, aleluia, porque Jesus na sua morte. Está preparado para receber? Eu vou engrossar o caldo. Está preparado para receber? Então lá vai. Então lá vai. Por causa de Adão. Por isso que eu li Gênesis 2:17. Por causa de um homem, Adão, o pecado e a morte entraram na humanidade. Estávamos subjugados pela morte e pelo pecado. O final do pecador sem Cristo é a morte e morte eterna. Mas por causa de um homem, Jesus, por causa do segundo Adão, Jesus, a morte que entrou, por causa do primeiro Adão, por causa do segundo Adão, na cruz do Calvário, ele venceu a morte. Oh, e é para quem vai voar. E ele não só venceu a morte, ele venceu o poder da morte. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Segure na mão de alguém do teu lado rápido. Acorda esse jovem aí perto de você. Diga para ele, diga assim: ele não só venceu a morte. Diga, ele não só venceu a morte. Diga, mas ele venceu o poder da morte. Ei, são 2 coisas aqui para quem tem glória. Ele não só venceu a morte. Por quê? Eu vou para a Bíblia, eu vou para a Bíblia, eu vou para a Bíblia. Por quê? Olha o que está escrito em Mateus 27. Mateus 27, põe na tela para mim. Mateus 27, versículo 51. É para quem vai voar. Mateus 27, versículo 51. Pode colocar na tela. Olha o que está escrito. É para quem trouxe glória. Versículo 51 e versículo 50. Jesus novamente bradou em alta voz e rendeu o seu espírito. Versículo 50. Rendeu o seu espírito. Em outra tradução, entregou o seu espírito. Vem para a Bíblia. Lá vem a dona morte. Chegando no Calvário, ela olhou para o ladrão da direita e disse: vou levar a morte. Chegou no ladrão da esquerda e disse: vou levar. Só que quando a morte parou na cruz do meio, Jesus disse: alto lá, não é na tua mão, Pai, em tuas mãos entrego, 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 entrego. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou sentindo, tem uma movimentação do Espírito Santo que vai acontecer aqui dentro, aleluia. Lá vai para quem vai voar. A morte não tocou em Jesus. No Calvário, Jesus subjugou a morte e disse: não é na tua mão, é na mão do meu Pai que eu vou. Não mataram Jesus.
Jesus. Foi Jesus que entregou o seu Espírito e disse: Pai, está feito. Pai, a dívida está paga. Pai, pode liberar essa graça. Pai, está consumado. Pai, meu Deus do céu, eu vou voar. Pastor, ele venceu a morte, sim, e não só a morte, ele venceu o poder da morte. Vem para a Bíblia. Quando Jesus ressuscita, aqui é a quebra do poder da morte, porque na cruz, pastores, a morte já foi vencida. Quando ele ressuscita, ele está dizendo: já venci a morte, mas agora eu vou destronar o poder da morte. A prova disso é que ele sai da sepultura ao terceiro dia, mas não sai sozinho. Ele sai da sepultura ao terceiro dia e sai acompanhado de um monte de santos que morreram nele naquele tempo. Você está aí? É Jesus dizendo: eu estou tirando não só o poder não só a morte, mas eu estou tirando o poder da morte. Por quê, pastor? Para que se cumpra, para que se cumpra o que Jesus disse a Marta no capítulo 11, versículo 26: aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. E é para quem vai voar. Por quê, pastor? Porque a proposta do Evangelho é te dar um corpo. E que corpo é esse, pastor? O corpo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que ele é a primícia dos mortos. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. Porque quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscita em corpo incorruptível. Ele ressuscita em corpo imortal. O que é isso, pregador? Ele ressuscita com um corpo que nunca mais será destruído. Ele ressuscita com um corpo que nunca mais irá morrer. A única coisa que ele deixou no corpo foi a marca dos cravos, para mostrar para Tomé, Satanás e o inferno que aquele que entrou na sepultura na sexta-feira, no domingo, saiu da sepultura em corpo incorruptível. Esse lugar vai explodir. Agarra a mão de alguém e diga: esse é o corpo. Diga que ele vai dar para você. Acorda alguém. Diga: sabe por que você nunca mais vai morrer? Diga: sabe por que você nunca mais vai morrer? Porque esse corpo que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele preparou para você. E só para quem está ligado na palavra, a filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva ressuscitou, mas morreu de novo. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Os santos da ressurreição de Jesus ressuscitaram, mas morreram de novo. Só que Jesus já tinha visto isso de forma antecipada. Aí vem Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Aí vem Paulo e sistematiza tudo. Paulo diz: eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num fechar de olhos, ante ao som da última trombeta. Porque a trombeta soa e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Porque isto convém, que aquilo que é mortal seja revestido de imortalidade, e isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, e isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita: tragada
que fomos salvos pela graça de Deus, diga: possa ser que nem da morte provaremos. Possa ser que Jesus essa noite ainda venha arrebatar a sua igreja, e os que estiver vivo, Jesus disse a Maria: quem crê em mim e vive, esse nunca morrerá. Pastor, e se ele vier hoje, eu serei transformado em corpo incorruptível. A morte não vai te tocar, 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 a morte não vai, não. Quem é do glória aumenta o volume, quem é do aleluia, enquanto a igreja está dando glória, papai falou para mim: diga para essa multidão que neste sábado da Comadef eu estou repreendendo o espírito da morte agora. Tudo que o diabo queria era te matar para tu nunca mais viver. Só que morte de crente é lucro, disse Paulo, porque viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu sei, não acaba aqui, não termina aqui, não acaba aqui. Jesus dos crentes, levante as tuas mãos, as duas. Eu acabo de receber uma informação do céu aqui agora. Papai falou para mim que vai descer na palma da mão da Comadef, vai descer na palma da mão da igreja uma unção de avivamento aqui agora. Avivamento aqui agora. Ei, ele não vai te salvar, Jesus já te salvou. A graça já te deu o poder para recomeçar. A morte não é o meu fim, a morte é o começo de uma vida eterna com Cristo. Levante a mão para receber, levante a mão para receber, levante a mão para receber, porque enquanto a igreja da glória, o espírito da morte está batendo em retirada. Enquanto a igreja da glória, o espírito do suicídio está sendo repreendido. Enquanto a igreja da glória, toda síndrome do pânico, toda crise de ansiedade, tudo que veio para roubar a tua paz, é por isso que o diabo quer tirar a tua vida. Mas eu vim pregar: a morte já foi vencida na cruz do Calvário. A vitória é nossa. Quem é do glória vem, quem é da baixa vem, quem é do manto vem, quem é? Quem é batizado ora em línguas. Quem é batizado, alabanda, remiomanaijo, reminacandelemassuria. Pede licença, cata a mão de alguém ligado perto de você agora, rápido. Pega na mão de alguém ligado. Se ele estiver desligado, larga a mão dele. Pega na mão de quem está ligado agora, porque Deus falou comigo que dentro de 30 segundos Ele está quebrando todo o jugo do pecado e da morte agora. Pegue na mão de quem está ligado, radar, porque dentro de 30 segundos o espírito de enfermidade está batendo em retirada. Dentro de 30 segundos, Jesus está visitando a casa de alguém agora. Dentro de 30 segundos,
Prepara aí, Micael. Prepara, Micael. Aleluia. 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 Eu vou terminar. Para quem trouxe glória. Olha o que Paulo disse. Paulo debocha da morte. Paulo disse: ó morte, onde está o teu agrilhão? O inferno, onde está a tua força? O agrilhão da morte é o pecado. A força do pecado é lei. Aí vem Jesus. Paulo pergunta e Jesus responde. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Paulo pergunta: morte, onde está o teu agrilhão? Inferno, onde está a tua força? A resposta está em Jesus. Apocalipse 1, versículo 17. E quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. E estava morto, mas eis aqui, ressuscitei. Estou vivo para sempre, amém. E tenho as chaves. Vou de novo. Paulo pergunta: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Jesus responde a João: eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Está na palma da minha mão. 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 Só quem quer receber, só quem quer receber essa graça salvadora, levante as duas mãos agora. Você vai fazer melhor. Você vai achar um crente do teu lado aí, rápido. Acha o jovem mais ligado que tiver perto de você. Acha o jovem mais ligado que tiver perto de você. De dois em dois, vira de frente para ele ou para ela. Olha o que vai acontecer aqui. Vira de frente para ele ou para ela. Isso. De dois em dois. Estende as duas mãos sobre ele. Estende as duas mãos sobre ela. Não toca ainda, só estende a mão. Quando eu falar agora, no tempo 3, você vai agarrar a mão desse crente. Micael vai entrar louvando. A glória de Deus vai tomar você e essa pessoa agora. Olá, macho, bebê. Lebe daracala. Abaraba, show, levante a mão. Jesus falou comigo. Vai acontecer uma explosão de batismo com o Espírito Santo aqui agora. Quando você tocar na mão dele, quando você tocar na mão dela, o grilhão da morte vai ser quebrado. Quando você tocar na mão dele, na mão dela, quem não era batizado, Jesus vai acender uma labareda de fogo na tua cabeça. Quem há muito tempo não falava em línguas, Jesus vai renovar. A glória da última casa será maior que a da primeira. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Esse lugar vai tremer. Esse lugar vai tremer. Levante a mão. Chacoalhe as mãos sobre ela. Chacoalhe as mãos sobre ele. Chacoalhe Jesus dos crentes. Ai, ai, ai. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está chegando vida para tua casa. Está chegando vida para tua família. E aquele que vive e crê em mim, este nunca morre.
cheio até transbordar. 2,50. Recebe agora. Eu digo 3. Toca, 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 Deus falou comigo, Micael. Essa é a noite que Deus está arrancando de sobre o teu ombro o jugo da morte e o jugo do pecado. Por causa de Adão, nós fomos condenados à morte e ao pecado. Mas por causa de Jesus, nós fomos libertos da morte e do pecado. Foi a graça que nos deu o poder de recomeçar uma vida livre da morte e do pecado. Vou de novo. Foi a graça que nos deu a oportunidade de recomeçar uma vida livre da morte e livre do pecado. Ei, louco! Se hoje te pedirei a tua alma, para quem será? O que me empolga de pregar, Micael, é que se meu corpo tombar hoje, ante ao som da última trombeta, eu sei que nós iremos ressuscitar, incorruptíveis, ou seja, nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Pastor, e se Jesus vier agora, nós seremos transformados. O corpo mortal, o corpo corruptível, nunca mais. Receberemos um corpo imortal e receberemos um corpo incorruptível. Deus falou comigo que nessa noite, aonde havia decreto de morte,
o céu está rasgando. E o céu está liberando vida para a tua casa, vida para a tua família. E essa vida, essa graça, essa salvação começa por você. Eu vou te dar 5 minutos para você sair do teu lugar agora e receber essa graça. Olhe para mim, calma. Aonde está a primeira pessoa que precisa hoje entregar a tua vida a Jesus? Aonde está a primeira pessoa que estava afastada ou que nunca foi evangélica e estava condenada à morte e ao pecado, mas por causa de Jesus, essa noite Ele está arrancando o teu nome do livro da morte? Vou repetir: essa noite Ele está arrancando o teu nome do livro da morte e Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Sai do teu lugar agora. Pastor, eu não quero morrer. Pastor, eu quero viver. Sai do teu lugar e vem correndo. Já está vindo uma, já está vindo duas. Lá baixo. Se tiver nas arquibancadas, pede licença e vem. Se tiver nas arquibancadas, não importa onde você estiver, eu te dou 5 minutos para tu sair correndo do teu lugar e vir pro altar. Olha lá, já começou, já começou, já começou. Tá chegando mais aqui, tá vindo mais ali, tá vindo mais ali, tá vindo mais ali, tá vindo mais ali. Sai do teu lugar, pede licença. Jesus vai salvar muita gente. Pede licença, vem viver, vem viver. Olha lá, tá vindo mais. Sai do teu lugar, vem viver, vem viver, vem viver. Sai do teu lugar, vai Micael, vem. Olha lá, tá descendo ao monte, tá descendo aos montes, tá descendo aos montes, tá descendo aos montes. Sai do teu lugar. Eu quero viver algo novo. Mas meu coração, pastor, eu estava afastado. Eu quero esse Jesus. Sai do teu lugar. Pastor, eu não era evangélico. Eu quero viver. Sai do teu lugar. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito o Santo. só quem quer viver. Eu quero viver. Faz meu coração. Sai do teu lugar, tá vindo mais, tá vindo mais. Desce das arquibancadas. Sai do teu lugar. Hoje a salvação entra na tua casa. Eu quero viver Algo novo. Meu Deus, tem muita gente. Vai vir mais. Vai vir mais. Vai vir mais. Vai vir mais. Jesus, olha isso. Vai vir mais. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Eu preciso orar. Segura. Ei, moço. Ei, moça. Ei, senhor, senhora. Ei, pai, mãe, filho. Eu não sei quem você é. Jesus já está salvando dezenas aqui. Eu devolvo o microfone agora, mas Deus manda dizer para alguém
Hoje é noite de você viver. Tudo que o diabo queria era te matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha ela com abundância. Eu vou te chamar pela última vez. Aonde está você que precisa hoje viver? Deus quebra hoje o jugo da morte e do pecado na tua vida. O seu tempo de viver afastado acabou. O seu tempo de viver longe acabou. O dia é hoje. E Jesus manda te chamar. Sai do teu lugar, porque Deus tem vida e vida com abundância. Pede licença, sai do teu lugar, vem para Jesus, porque Ele mandou te chamar. Eu quero orar por você. Ei, moço, se você estiver do lado de alguém e você sabe que essa pessoa precisa entregar a vida a Jesus, ou estava afastada, seja um agente de Deus agora. Vai lá, corre alguém e diga para ele, diga para Jesus, mandou te chamar. Traz essa pessoa para o altar, porque isso, olha que coisa linda, tá vindo mais. Isso, minha filha, vem chorando, mas vem. Vem, porque olha que coisa linda. Tá chegando mais. Sai do teu lugar. Jesus mandou te chamar. Pastor Isaac. Te conduzirei. Aleluia. Queridos, essa decisão é séria. É a mais séria da vida, porque ela, de fato, como acabamos de ouvir, tem efeito eterno. A qualidade da sua entrega nesta noite, a sinceridade da sua confissão, do seu arrependimento e, naturalmente, a sua entrega a Jesus vai determinar o seu futuro. Nós vamos orar, e eu quero que você, com toda a sinceridade da sua alma, aleluia, diga para Jesus, com toda a sinceridade da sua alma, diga: minha vida é tua e eu quero, doravante, caminhar contigo. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que eu acabei de ouvir. Eu quero ser alguém que não tema a morte, porque a vida eterna lhe alcança. Amém, irmãos? Vamos orar. Estendam as vossas mãos para cá. Pai, Deus, a tua palavra foi pregada, e aqui nós temos dezenas de pessoas que estão te confessando, estão entregando suas vidas nas tuas mãos, no teu cuidado. E eu quero, entre outras coisas, lhe pedir, Pai, que tu venhas perdoar cada um dos que aqui estão. Aquele que veio, que desceu as galerias desse ginásio e tomou a frente deste púlpito, Pai, para dizer: Pai, eu te quero, Pai, eu preciso, Pai, eu necessito da salvação. Então, Deus, visita agora, em nome de Jesus Cristo. Libere perdão para cada um daqueles que estão te confessando. Libere perdão para aquele que está dizendo: eu preciso de perdão. Diante, Pai, desse arrependimento, que tu venhas perdoar teu filho, tua filha. Escreva, Senhor, escreva, Senhor, o nome de cada um destes no livro da vida. Faça deles cidadão dos céus, que os seus pecados sejam lançados no mar do esquecimento, e a vida eterna possa de fato estar presente com cada um dos teus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do teu filho Jesus. Essa reunião não seria a mesma se essas pessoas não aqui estivessem, se não tivéssemos salvação de almas. Mas o Senhor está, meu Deus, nos presenteando com todas essas pessoas aqui. Que o ano que vem, Pai, nós tenhamos os teus filhos aqui,
e eles possam testemunhar de que tu deu a elas a salvação em Cristo Jesus. Essa a oração, esse é o pedido que lhe fazemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Todos vocês que estão aqui, digam bem forte, pela fé, em nome de Jesus, eu sou um cidadão do céu. Agora quero que todo ginásio grite isso. Vamos dizer: pela fé, em nome de Jesus, eu sou um cidadão livre pela graça de Jesus. De Jesus. De Jesus. Se você puder aplaudir a Ele, aplauda com força, aplauda com ânimo, aplauda com coragem, com determinação, com vida, com dispor para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, perto de sua casa, tem uma das nossas igrejas, Igreja Assembleia de Deus. Vá lá, você vai ser recebido e você terá a oportunidade de servir, de caminhar com Jesus. Essa é a nossa orientação, esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Meus amados, queridos irmãos, não sai ainda não, rapidinho, nós já estamos encerrando. São 9h23 minutos, aliás, 18 minutos. Nós queremos passar aqui um rápido. Olha que coisa linda que nós vamos apresentar aqui agora. Está pronto aí? Os nossos irmãos? Nós queremos que você, nos telões, dê uma observada e vamos fazer aqui uma sinopse, uma recapitulação daquilo que foi esses 3 guias de congresso. Olha que coisa bonita, preparada pelos nossos irmãos. Solte aí, solte, para que nós possamos relembrar. Dias especiais e maravilhosos, tudo aquilo que vivemos na 48ª edição do Comadef. A manifestação do Senhor foi notória em nosso meio. Salvação de alma, transformação de vidas, batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas reconciliando-se com Jesus, porque a graça nos permitiu recomeçar. Isso é Comadef. Glória a Jesus, glória a Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele, sempre a Ele, toda a honra, toda a glória. Nós já vamos dar a bênção apostólica, mas preciso lembrá-los. Deus abençoe a todos aqueles que nos ajudaram. Pastor Renan, uma vez mais, Deus abençoe. Deus abençoe cada jovem, cada irmão, cada irmã que orou, que jejuou. Houve vigílias,
houve consagrações, houve momentos de preparo para que Deus fizesse tudo que fez aqui. Nós estamos agradecidos. Agora, ao dar a bênção, nós começamos, é hoje, né, pastor? A começar a desmontagem de toda essa estrutura. Nós precisamos entregar esse ginásio limpo amanhã, tá bom? Então, toda aquela equipe que sempre nos ajudam, estejam aí atuando, fazendo o seu melhor. Mão no coração para receber a bênção apostólica. E amanhã, pela manhã, Escola Bíblica Dominical, estaremos iniciando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe nosso irmão Micael. Deus te abençoe, querido. Você e sua esposa, e a participação de mais um congresso. Que a graça de nosso amado Jesus, o grande amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos digam, que a boa mão do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Aqueles irmãos que puderem, ao subir, levar algumas cadeiras e colocarem na parte de cima.